pensando em construir e reformar, gente, a hora de construir e reformar, a escolha do método construtivo que você vai utilizar é o fator mais importante no produto final que você vai ter da sua casa e quanto ela vai custar, né? Que a gente sabe que você aqui no nosso canal deve estar muito interessado nisso aí. E hoje a gente vai conversar com a Karina, que também é youtuber do canal Casa de Bem com Terra. Eu sigo ela lá, adoro os vídeos do canal dela. E ela trabalha, gente, também com construções sustentáveis, foge do modelo tradicional com construções mais enxutas e mais secas. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre o que é o light steel frame, wood frame, EPS e todas essas outras técnicas que ela está utilizando para dar um finíssimo acabamento para o cliente e ainda caber no bolso. Não deixe de visitar o canal dela, que também está recheado desses comparativos de custos que a gente adora. E aí, Karina, bem-vinda ao canal Amanda e Fernando, oficialmente. Nossa, super lisonjeada de estar aqui. Obrigada mesmo, tô até meio nervosa. Tô deixando o contato dela aí já na tela, tá, gente? Para quem quiser entrar em contato com o escritório dela também de arquitetura. Então, Karina, a gente se conheceu aí na internet porque a gente estava pesquisando soluções, né, para nossos clientes que fogem do modelo tradicional de construção com tijolo cerâmico, baiano, 8 furos, mais o concreto armado, porque a gente acredita que esse tipo de construção, gente, ele pode ser feito de uma forma melhor e dar um produto melhor no final com os materiais disponíveis que a gente tem no mercado brasileiro hoje em dia. Mas, obviamente, depende, né, Karina? O que tu tem trabalhado aí com teus clientes e quais têm sido as opções? Então, no canal, a gente no começo falava muito de steel frame, muito. O canal virou quase que só steel frame. E a gente tinha uma obra para começar em steel, e aí foi na época da pandemia que deu aquele boom do preço do aço. E aí foi quando entrou em cena o wood frame, porque são sistemas muito parecidos, né? A própria estrutura é muito parecida, só que ao invés de usar aço, a gente usa madeira, e a madeira ainda hoje está muito mais em conta do que o aço. E aí, junto disso, entrou também em cena as casas de EPS, e aí a gente descobriu uma construtora que estava fazendo tudo bem direitinho, porque ao contrário de que muita gente pensa, não dá para sair pegando umas placas de isopor, botando de pé e rebocando para virar uma casa, né? Vocês sabem bem disso, que a gente tem que ter uma técnica, um planejamento para fazer as coisas. O EPS especialmente, né? Porque ele é um sistema construtivo bem complicado. Para sair uma parede fora de prumo é assim, já que as placas são super leves, se não tiver bem escorado, na hora de fazer a argamassa projetada, né? Que é aquela argamassa que é jateada na parede, essa parede pode sair de prumo e realmente aí já era. É isso mesmo. E até a gente fez lá no canal uma live com o dono da construtora, o Eduardo, e ele falou coisas assim bem interessantes. É coisa até que eu não sabia. Eles têm laudo de todas as paredes. Então, ele tem lá o sistema que é o isopor, a argamassa de cada lado com a malha de aço e nessa argamassa ele dá o traço certinho. Então, o traço, o aditivo, a marca do aditivo. E aí, em laboratório, eles fazem um laudo da resistência daquele painel com aquela composição. E quando o engenheiro vai fazer o cálculo estrutural, ele leva em consideração aquele laudo e daquela composição. Então, ele tem, sei lá, vários tipos de composição, com vários tipos de aditivo. E aí ele fala para o engenheiro, ó, nessa construção eu estou pensando em usar essa composição. Ele faz o cálculo para aquele painel, entendeu? Perfeito, exatamente. Porque, gente, esse sistema construtivo de EPS que a gente está conversando, a grande vantagem dele é a rápida construção, que ele economiza em torno aí 30% do tempo, tem diversos estudos já comprovando isso. É uma obra mais enxuta, tem várias vantagens, por exemplo, de inércia térmica. Eu esqueci o que eu ia falar sobre esse sistema. Rapidinho. Tu tava falando... Tudo bem, tem edição, não ao vivo, não, negócio. Argamassa, lembrei. E a argamassa, gente, que é jogada na tela, na malha, no painel de EPS, que muitas vezes pode vir com essa malha já anexada nele, exatamente. Ela não é uma argamassa comum. Como a Karina tava falando, ela leva aditivos. E o traço dela, ela é uma argamassa estrutural. Então o traço dela é completamente diferente da argamassa que a gente usa só para rebocar a parede e deixar ela bonitinha. Por isso que esse sistema, por ser uma alvenaria estrutural, é indispensável que você tenha toda uma equipe realmente preparada para construir com você. Não é um método de autoconstrução. Executando ensaios que garantem a aderência e a resistência dessa argamassa. Então, esse método, as pessoas acabam ficando um pouco mais presas à localização geográfica que você está no país, porque não é no Brasil inteiro ainda que a gente tem disponível ainda esse método. Eu sei que, por exemplo, na região de Brasília, São Paulo e para o sul já está bem mais desenvolvido. Mas o EPS é só uma das nossas opções, né, Karina? Vamos às outras. Eu costumo dizer assim, é comum um cliente perguntar para mim assim, se você fosse escolher um
sistema para fazer a sua casa, o que você faria? E é sempre um dilema, né? Eu gosto muito do wood frame, eu vou explicar por quê. No EPS, você tá atrelado a uma construtora que vai fazer a construção para você. No steel frame, em geral, as pessoas querem fazer com aço engenheirado. Então, você também está preso a uma indústria, que é quem fabrica o aço, que é quem vai fazer o cálculo estrutural e vai te fornecer tudo cortadinho. E no wood frame, eu acho que é o método desses que eu trabalho, é o método mais democrático, mais livre e o que mais permite a autoconstrução, né? Então, nos cursos de wood frame que a gente vê, tem, assim, 50% do público é gente que quer construir a própria casa. Então, isso é muito bacana, né? Você pegar uma pilha de madeira e você saber que você, claro, vai ter as dificuldades e tal, mas você vai conseguir transformar aquilo numa casa. Logo porque a mão de obra, gente, ela é uma mão de obra de carpinteiro, né? Não é mais, a gente não está mais trabalhando ali com uma mão de obra extremamente especializada, por exemplo, que só trabalha com EPS, tem que ter uma equipe ali preparada para EPS. Um carpinteiro é muito mais fácil a gente encontrar pelo Brasil e assim também como o uso da madeira, né? A madeira, ela pode ser, inclusive, uma estrutura de madeira completa da casa, como ela substitui os pilares de concreto e vigas, que aí a gente basicamente chama de estrutura de madeira. Dá para substituir a fundação também. Também, mas quando a gente está falando de wood frame, a gente está falando de uma estrutura mais leve de madeira, que são requadros de madeira. Eu acho que essa daí é a maior diferença. Seria mais ou menos a distribuição dessa estrutura de madeira, ela se dá mais de uma alvenaria estrutural, digamos assim, porque ela se dá ao longo de toda a parede, no lugar dela se concentrar nos cantos, como normalmente é nas estruturas de concreto armado tradicional. É isso mesmo. E a maneira que o wood frame é feito nos Estados Unidos, que é a maneira que a gente está querendo fazer aqui no Brasil, lá você tem, por norma, tem tabelas. Então, lá nos Estados Unidos, um engenheiro, ele só calcula vãos muito grandes, as tesouras, ele calcula coisas bem pontuais e específicas, porque para uma parede padrão, você tem uma tabela, você seguiu aquela malha, não tem o que errar e não tem o que não dar certo. A gente bate muito nisso, sabe? A norma brasileira tá para sair, tá no forno. Tá demorando mais do que a gente gostaria e do que a gente esperava. Vai sair, a da taipa saiu. A da taipa de pilão saiu? Saiu, vamos comemorar! É mesmo? Temos uma NBR de taipa de pilão? Foi janeiro desse ano. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente já construiu casas de adobe. A gente morou em Goiás por 7 anos e a gente construiu de pisar o barro mesmo, assim, moldar os tijolos e tal. Adoro bioconstrução, adoro construção de terra crua. Quando alguém fala em construir com terra, já me arrepia o sangue, não sei explicar porquê, acho que vim na terra É pra uma isso. independência. Qualquer lugar você pode chegar e Parece que eu tô construir. honrando meus ancestrais. Inclusive, muita gente pergunta sobre a durabilidade desses sistemas. Gente, as construções mais antigas de pé até hoje são feitas de terra. Então, por aí você tira, inclusive prédios. Então, é impressionante. Deixa aí embaixo se você quer ver um tour nessas casas de adobe, que a Karina tá Né, Karina? Tá prometendo, um dia Tá tem que levar a prometendo. gente lá. Nossa, tem uns vídeos no canal, é que assim, quando a gente fez essas casas, não tinha celular que tirava foto. As pessoas falam assim pra mim, como você não filmou, não gravou? Gente, não era assim ainda. Eu tenho pouquíssima foto, mas eu posso provar, porque eu tenho a forma dos adobes que a gente usava aqui na minha lavanderia. Gente, que incrível. Pois é, aí a diferença, justamente, Amanda, tu falou muito sobre um ponto. Sempre me perguntam também qual é o melhor método construtivo para construir, né? E é uma coisa que realmente depende, gente. Como, por exemplo, adobe é um método de bioconstrução, permite a autoconstrução. Só que, por exemplo, você nunca vai ter um acabamento de uma casa igual ao acabamento de uma casa em wood frame. Porque uma casa em wood frame, o que é que você ganha ali? Você consegue fazer um finíssimo acabamento a um preço bem em conta. Por exemplo, se você quer uma construção mais tradicional, mais retinha, não quer um tijolo aparente, e mesmo assim quer uma vantagem em relação à construção tradicional, eu já optaria por um método construtivo seco, como o wood frame, que está saindo mais em conta do que o steel frame, realmente, depois do preço dos materiais. E não se enganem, ele pode muitas vezes enganar as pessoas achando que vai sair mais caro do que a construção tradicional. Quem recebe um orçamento maior do que a construção tradicional, mas só que quando a pessoa vai construir a casa pelo método tradicional, os aditivos e custos indiretos, o tempo de obra, vai levando essa economia todinha, a pessoa poderia ter construído com um método seco. Aí, inclusive, se você quiser ver mais, se inscreva já na nossa segunda imersão sobre como construir barato e rápido, dias 4 e 5, gente. É a próxima semana, segunda e terça. Primeiro link aí, gratuito, fixo no primeiro comentário. Mas, continuando então, o wood frame, ele dá um excelente também isolamento térmico-acústico, porque você pode preencher, não é, Karina, no meio das paredes dele. A gente preenche
preenche com lã de vidro, lã de PET. Essas são as duas que a gente mais usa. Quando a gente quer um isolamento termoacústico assim mais elevado, claro, a gente sempre põe a lã, mas se a gente colocar uma chapa dupla de gesso, a gente já começa a ter um isolamento muito maior. Eu vi realmente, o gesso acartonado, ele tem propriedades maravilhosas para aquela quantidade de gesso que tem ali. Então, muito boa essa dica aí. E ele é um material que a gente vai usar no lugar do reboco, da alvenaria, para fazer o fechamento das paredes. É tipo como se no lugar de você estivesse fazendo um forro, você tá descendo o forro pra parede, mas fica igualzinho. Por fora, já vi no canal dela, inclusive vai lá ver o tour pela casa de wood frame que ela tá construindo, gente, que por fora é um revestimento em vinil, né? É sensacional aquele revestimento, Amanda. É manutenção zero, é só lavar. Ele tem um custo para instalar mais alto do que um acabamento de pintura, por exemplo, uma placa cimentícia, um base coat, mas o fabricante daquele material dá 20 anos de garantia. Significa que ele dura muito mais do que isso. Eu fico pensando assim, imagina, minha casa é comum, é uma casa antiga já. Muita gente fala assim, nossa, mas você não mora numa casa de wood frame? Não, gente, eu não moro. Um dia eu vou morar, prometo, mas ainda não moro. E a minha casa tem que pintar de tempo em tempo, e eu fico um tempão sem pintar, ela fica horrorosa. E é meu sonho de consumo um acabamento externo que não precise pintar. Entendo totalmente. Agora eu acho que todo mundo sentiu no coração. Porque chegou chuva, parece que as pinturas, né, se desfazem. Então, o acabamento que seria em conta, né, que é uma pintura num primeiro momento, acaba saindo muito caro quando você leva em conta que uma casa, ela não tem um período de vida útil de uma pintura de 3, 5 anos. Ela tem um período de vida útil de 40, 80 anos. Então, uma vez que a gente pensa em materiais com pouca manutenção, a gente está pensando numa economia que vai ocorrer durante a gente estiver morando na casa, que eu acho maravilhoso também. E essa casa de wood frame que a gente entregou agora, os acabamentos eram assim, baixíssima manutenção. Então, toda ela é focada na baixa manutenção. Foi bem legal essa casa. E é finíssimo acabamento mesmo, né? Porque a gente não tá falando de tijolinho aparente, nada do tipo, gente. É um revestimento ali que você vai ficar com a casa, cara, mesmo assim, de Estados Unidos pra cima, Europa, nível europeu mesmo, porque é assim que eles constroem por lá. E aí, em relação a também, a gente estava falando sobre a economia, o wood frame, ele gera economia, gente, primeiro dos custos indiretos, como a gente comentou, né? Porque são obras secas, tem menos perdas a obra, menos desperdício de material em geral. Você consegue um quantitativo muito mais fidedigno que numa construção tradicional, em relação a basicamente todos os materiais. E revestimentos, você fica com a liberdade muito grande de escolher os seus revestimentos, que para você poder aplicar nas paredes, eles também são super fáceis, porque é basicamente tipo um parafusamento, digamos assim. Mas exige, obviamente, uma mão de obra ali mais especializada do que bioconstrução. A maneira da obra sair cara é cortar o arquiteto e engenheiro. Pronto, seu preço. Você garantiu o maior custo possível. É verdade. Eu sempre falo pro meu pessoal, eu falo assim, o menor custo que vocês vão ter é com um projeto. Sempre, sempre. É o que custa menos de tudo numa obra projeto. E quando a pessoa vem para mim falando assim, não, mas nossa, o projeto é muito caro, eu não tenho como fazer, aí eu falo assim, olha, se você tá achando o projeto caro, você não vai ter condição de construir a casa, porque a casa vai custar muito mais. Então, se a pessoa não está podendo pagar o projeto, ela com certeza não vai ter o dinheiro para construir a casa. E eu falo, né, eu sempre acho isso, né, Amanda? Vocês devem pensar a mesma coisa. A gente tem que ser muito responsável, porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas. Às vezes, a economia de uma vida, que a pessoa economizou aquilo lá e vai construir um sonho. A pessoa embarca numa coisa iludida, de repente gastou todas as economias, ela tem meia casa. E aí? Então, eu acho melhor, ainda que ela gaste com projeto, com orçamento, com tudo isso, para ver, não vou conseguir construir, ela gastou só um pouquinho, e viu que não vai gastar todas as economias dela e decidiu, não, vou esperar um pouco mais para construir. Eu ainda acho isso muito melhor. Se você começa uma obra, você não tem um projeto, você não tem um planejamento, você não tem um cronograma físico-financeiro, você não tem um orçamento, como é que você vai saber quanto vai custar, quando vai começar, quando vai terminar, como é que você vai pagar as pessoas? Porque, assim, o que a gente vê até de profissionais da área, isso é muito importante para conscientizar profissionais também. São pessoas fechando construções por metro quadrado em janeiro, sendo que os preços em agosto já são outros. Então, o próprio construtor que recebeu o dinheiro em janeiro, às vezes não consegue arcar com os custos dos insumos em agosto, porque deixou para comprar um piso em agosto que foi orçado em janeiro. Então, isso tudo vai se acumulando em obra, junto com contratempos, que a gente sabe que acontecem em obra. Se você não tiver de olho 100% do tempo, gente... Com as tecnologias que a gente tem hoje, essa parte do projeto virou realmente uma obra virtual. É uma construção totalmente virtual, um ensaio de como vai ser tudo, de uma forma que não pesa como pesa tijolo
lugar de você E construir. madeira. Pois é, Amanda, vai sair minha casa se eu for construir de EPS, madeira, vou construir de barro, vai sair mais barato como? A gente poderia construir umas 3, 5 casas na vida real para vocês saber o orçamento final, ou a gente pode construir elas no projeto, fazer o orçamento delas, ter todo esse estudo, aplicar uma curva ABC em cima, diminuir... 5% do valor. Exatamente. Das 5 casas que Dá seria não, aí você tem, quando for construir só a casa certa, só a casa perfeita. A gente faz muitas vezes isso para os clientes. Às vezes a gente orça em 3 sistemas construtivos para ele definir em qual ele vai querer. Porque esse estudo de sistema construtivo, a gente está falando aí da casa de milhares de reais, né, de diferença um para o outro. A gente escolher um sistema construtivo X, uma casa de 200 mil pode passar a custar 170, 150, e aí nosso cliente tem até mais liberdade para, se quiser, gastar um pouquinho. Já pagou o projeto tudo Já duas pagou vezes, tudo, hein? já pagou, já ainda tem a segurança, exatamente. É esse o nosso trabalho, gente. É lhe entregar 50 mil em economia se você só nos entrega 2.500 que a gente dá 50 mil. Né? Nossa consultoria, meu amor. Sim, a consultoria. E a última consultoria que a gente fez, a gente entregou foi 600 mil em economia, mas eu não vou falar isso, senão as pessoas vão achar que eu tô me gabando, e eu estou mesmo. Vocês têm que começar a cobrar percentual de economia. Verdade. Aí sim que os dois saem ganhando muito, né? Gostei da ideia. Vou pensar como Karina, viu? A custos, tu sente que o wood frame gera economia pro teu cliente? É bem difícil essa questão aqui pra gente, porque os projetos que a gente tem feito, eles têm custado R$ 3.500, R$ 4.000 metro quadrado. A maioria dos nossos projetos tem esquadria sob medida, que a gente manda fazer, não é esquadria comprada pronta, um padrão de acabamento não dá para fazer por menos de 3,5. O que a gente tem orçado dos projetos nossos fica nessa base, de 3,5 a 4. Se a casa é pequena, assim, tipo em torno de 100 metros quadrados, ela acaba tendo um metro quadrado mais caro. As casas que a gente faz de 250 metros, aí o metro quadrado vai ficando um pouco mais barato. Muita gente fala assim para mim, nossa, mas a pessoa consegue construir com 2,5 metro quadrado. Aí eu falo assim, eu também consigo, mas não é essa casa que eu consigo que você vai querer de mim, entendeu? Então, o problema não sou eu. São os clientes, né? Querendo acabamentos muito finos. Quero dar uma dica bacana aqui. Na casa de wood frame, o que a gente consegue economizar muito é nessas fundações em pilotis que a gente tem feito. A gente tem uma casa, um chalé minimalista em Joanópolis que está sendo construído, que tem um projeto lá no canal. Assim, é dos projetos mais bonitos que tem no canal. Eu amo aquele projeto, gosto muito de todos, mas aquele é especial. É uma casa pequena. E aquela fundação custou cerca assim, de R$25 mil. É muito pouco em comparação a todas as outras fundações. Ela chega a ser mais barata do que um radier. E ela fica linda, né? Porque a gente tem toras de eucalipto fincadas e a casa elevada. Fica espetacular. E aí muita gente tem optado... E assim, quando é wood frame, muita gente tem optado por essa fundação. Em madeira também, a fundação. E aí é tora de eucalipto. O tipo de construção de wood frame, né, ela é uma construção mais leve também, igual que é ideal para se você tem um terreno mais acidentado, porque você pode elevar a fundação e fazer toda uma laje seca, ou se você tem um terreno, um solo mesmo ruim, que aí você vai ter que distribuir as cargas bem direitinho. Espera só um minutinho que nossa câmera suou. Bacana, tá? As pessoas me perguntam, qual sistema a gente vai usar na minha casa? E varia muito da arquitetura que a gente vai usar naquela construção. Então, por exemplo, o EPS, ele não gosta muito de balanço, tá? Então, se a gente vai ter uma laje em balanço, um negócio, a menos que a pessoa queira fazer, não, eu quero que tenha balanço e eu quero fazer em EPS, dá para fazer. Só que a gente vai acabar tendo uma estrutura mais cara, então não é o ideal. Então, você tem, sei lá, o aço, ele suporta muito mais balanço do que o EPS. Então, quando a gente analisa a arquitetura, o projeto e escolhe o sistema construtivo ideal para aquela arquitetura, a gente ganha muito. É muito ilógica, né? Os materiais, sistemas construtivos estão ajudando a parte arquitetônica da casa e vice-versa. Em vez de um ficar brigando com o outro. Eu não poderia concordar mais com isso, porque eu acho que o metal tem seu local, o concreto armado tem o seu local, o tijolo ecológico tem o seu local e com certeza deve ter um local para o seu coração para algum desses métodos construtivos e para o seu bolso também. E como ela falou aí, gente, realmente são obras com o preço mais elevado, né? Mas não tem como comparar, gente, o acabamento final dessas construções e, como a gente disse, né, a manutenção dela ao longo do tempo também. São sistemas construtivos mais modernos também que a gente tem hoje em dia. Sabe, quero dar 2 exemplos aqui de construções bem baratas e que ficam sensacionais. No wood frame, a gente tem aquelas cabanas A,
a cabana A-frame. Ela é uma construção muito, muito barata, porque você tem só as estruturas do ar. A gente está com um projeto no escritório de uma cabana dessas. Logo vai sair vídeo no canal do projeto, que está bem bonito. Vai ser construído em Minas essa cabana. A estrutura é muito simples, são só vários As. Aí ela não tem parede, você bota a telha de cima a baixo, isotelha, né, telha sanduíche, acabou, e você mobília dentro e faz dentro o que você quiser. Super charmoso e é barato mesmo, assim, de verdade. E outro exemplo é assim, a gente estava falando do EPS, né? O EPS, aquele painel com argamassa dos dois lados, ele é autoportante. Então, se a gente não tiver balanço, vãos gigantes, nem nada, se a gente conseguir fazer cômodos de tamanhos ok e que ele todo seja autoportante, sem precisar de pilar e viga, a gente tem um caso, não é projeto meu, é projeto da construtora, ficou em R$ 1.420 o metro quadrado da casa cinza, sem pilar, e é um sobrado, tá? Dá para ser sobrado, todo autoportante. E sobrados geralmente são até mais caros, tá, gente? Porque sobrado é mais peso, sobrado tem escada, tem a área da escada, tem a área para cobrir a escada. A gente estaria falando aí de um sistema que estaria economizando aí mais de 40%, entre 40% a 50% nessa casa aí. E eu também vi um vídeo muito bom teu, que foi até como eu te encontrei, comparando diversos sistemas construtivos, né? E nesse comparativo, apesar de já ser um pouco antigo, a gente vê lá que o wood frame e o light steel frame ainda são sistemas excelentes para se você quer uma casa com finíssimo acabamento, muita qualidade, muita mesmo, e uma casa super rápida de construir, que bote também o preço do seu aluguel aí no meio, viu? Uma imagem desse projeto que a gente está fazendo Manda, aqui, um spoiler, por favor. que eu nem fiz projeto dele ainda, a gente bota uns spoilers. Spoiler, meus amigos, esse spoiler espero vala seu like, sua inscrição nos 2 canais, ativando o sininho. Você viu aqui primeiro, hein? E comenta aí embaixo, gente, qual sistema até agora você mais gostou e qual você usaria desses aí que estão aparecendo. Em relação, então, a telhas, tu tem utilizado o que, na realidade? A telha sanduíche mesmo. A gente tem usado a telha metálica, mesmo telha sanduíche, porque a sanduíche, ela vem uma telha metálica, o isopor e a telha embaixo. A isotelha, dentro não é isopor, é PIR, tem uma qualidade térmica melhor, e a gente compra ela já do tamanho certo do telhado. E aí, aqui tem uma dica muito bacana que a gente está usando em quase todos os projetos, que é assim, que fazer tesoura gasta muito. Só para vocês terem uma ideia, numa casa de wood frame, a madeira que a gente gasta nas paredes, a gente gasta o mesmo tanto nas tesouras. Então, o que a gente tem feito? A gente faz uma parede aqui e uma um pouquinho mais alta e um apoio aqui e faz o telhado de uma água só, pouco inclinada. Esses telhados de uma água só estão eu queria te dar um abraço virtual, entendeu? Porque foi exatamente o meu pensamento nessa casa aqui. Se tiver que fazer uma tesoura aqui, vai ficar altíssimo, não sei o quê. Não dá pra construir. Exatamente. Então, a maior parte dos meus projetos é uma água só, ou no máximo 2 águas no telhado. Logo porque muitas vezes também outra dica aí pra vocês. Já vi projeto de, algumas pessoas chegaram pra mim com consultoria, cada ambiente tinha uma altura diferente de telhado. E pode ficar legal numa arquitetura, só que você acaba criando vários telhados sobrepondo telhados. Quando você vai ver, você tem 30, 60 metros quadrados de telhado, cobrindo 30, 60 metros quadrados de telhado abaixo dele. Então, quanto menos águas, geralmente a gente tem visto nos projetos também um bom desempenho com a telha termoacústica, que permite 5% de inclinação, porque se a gente está falando de uma cerâmica, a gente já vai ter que subir 3 metros a cobertura para poder dar os 30% de caimento dela, né? E sai bem mais caro. Você fala no peso, né, desse tipo de estrutura. Mas que bom saber que tu usa telha sanduíche também, porque muita gente ainda tem medo dessa telha, e eu tenho certeza que é porque confunde muito ela com a telha metálica simples. As pessoas acham que vai ficar feio, mas eu acho lindo, e os projetos que a gente tem aqui ficam super bonitos, e a gente deixa ela aparente mesmo. A gente tem feito muito pouca platibanda, a gente tem feito telha termoacústica aparente, eu adoro. E outra coisa, você falou, você fazer várias águas, vocês são engenheiros, né? Eu sou arquiteta, mas apesar disso, eu tenho uma coisa muito técnica comigo, e eu acho assim, quanto mais água você põe, mais lugar você tem de infiltração, de dar vazamento, de tudo isso. Então, um aguão só, acabou, não tem problema, né? Diminui. Você evitar conexões. Tem tubulações. Quanto menos conexões tiver em tubulações, são menos pontos que pode ter vazamento. A mesma coisa no telhado. Onde tem mais pontos de conexões, são mais pontos que podem dar errado. Aí na telha sanduíche, tu deixa ela aparente e a testada assim dela, lateral, tem uns acabamentos que são mais grossos, né? Tu utiliza os acabamentos mais grossos ou deixa... Tem uns acabamentos mais grossos, só que aí você tem que mandar fazer. Daí é onde que encarece o negócio. Foi o mesmo
um caso aqui em casa, por isso que ele é bem fininho, bem discreto. Ele fica bonito quando você vê o preço, né? Quando você vê o preço de um ou de outro, ele fica tão bonito. Fica lindo, gente, maravilhoso. É esse mesmo acabamento que eu quero, né? Eu sou aí com a Karina, não se preocupem, ela ainda vai aparecer aqui no canal. Esse aqui foi só um bate-papo inicial que a gente queria muito apresentar aqui ela pra vocês. Mais uma profissional no Brasil, finalmente buscando atender melhor seus clientes com outras soluções, porque entendam, isso daqui não é, digamos assim, o básico da faculdade, tá? A gente, para trabalhar essas soluções, muitas vezes a gente se vê... Tá se arriscando. Tá se arriscando no mercado de trabalho, buscando realmente o que o cliente está pedindo. Isso, viabilizar, porque pelo que ela tá falando aí das obras dela, gente, apesar de serem obras com acabamento mais alto, né, um padrão mais alto, ainda são obras econômicas, porque se ela fosse entregar esse mesmo padrão de revestimentos, qualidade em outras obras, já ficaria mais difícil, entendeu? Demoraria bem mais. A gente tá falando de casas de alto padrão, aqui no... Meu irmão tá construindo uma no momento que é 1,5 milhão, 200 metros quadrados. Então, assim, não há limites para o que o brasileiro consegue, né? De balanço, estrutura e por aí vai. Então, não se esqueça de se inscrever aqui que a gente vai visitar uma obra, não é isso, Karina? Vai deixar a gente visitar uma obra? Vou levar vocês comigo, Gente. O Chelsea penetra das obras tudinho. É verdade. Até fazer um comentário sobre isso. Eu fui fazer um treinamento numa fábrica dessa telha. É uma fábrica bem grande, assim, conceituada. E eles falaram assim, a gente chama de telha térmica só. Por quê? Ela tem propriedades acústicas, mas se você diz termoacústica, a pessoa acha que ela vai entrar debaixo da telha na chuva e não vai ouvir nada. Aí ele falou assim, ouve um pouco, ela bloqueia muito, mas ouve um pouco. Aí ele falou assim, a gente parou de chamar de termoacústica porque a pessoa acha que ele vai bloquear 100% o barulho e não bloqueia. Mas bloqueia muito, assim, muito. Eu, numa casa minha, teria sem problema nenhum, ia ficar feliz da vida ouvindo aquele resquício de barulho de chuva. Exatamente, era o que eu ia dizer, que a gente incomoda mais a janela da gente de vidro, que a chuva bate, né, porque a gente acabou não botando beiral o suficiente. Como é que pode, esse engenheiro errando no próprio projeto? Não é isso mesmo, gente, só bote beiral, bote beiral. E, foi o primeiro. Mas juro pra vocês, gente, é super suave mesmo o barulho, e ainda mais se você usar o PIR, né, que tem um isolamento térmico, tem um isolamento acústico ainda superior ao EPS. Você também pode usar uma camada mais grossa também, se você realmente quiser isolar bem, mas ela já de cara é superior à telha cerâmica, então fique sabendo disso. Se for para ter um telhado que seja entre cerâmico e o termoacústico pode não barrar a chuva 100%, mas já vai dar mais conforto para você. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. A gente conversou aí um tempão com a Karina, mas porque tinha muita coisa para botar em dia, né? E que bom, foi divertido. É divertido para mim isso aqui. Demais. Eu amo meu trabalho essas horas. Mas próxima semana, mesmo horário. Por favor, gente, não esqueça de comentar aí embaixo. É muito importante pra gente o seu engajamento e a sua participação aqui nos vídeos, tá? Então, comenta aí embaixo o que é que você quer ver mais aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, meus lindos. Pode assistir esses outros aqui por enquanto.